Gente, eu descobri uma coisa horrível sobre o meu marido ontem. E eu não sei como vou conseguir contar isso pra vocês sem desabar completamente. 5 anos de casamento. 5 anos. E tudo era uma mentira gigantesca na minha cara. Ontem às 14h37. Meu mundo inteiro desmoronou em questão de segundos. Ele sempre foi tão perfeito. O marido ideal que toda mulher sonha. Mas ontem eu descobri que ele estava. Vocês precisam saber o que esse homem fez comigo. Porque se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer uma de vocês. Tudo começou há 3 semanas atrás, quando ele começou a agir de um jeito muito estranho. Olha, gente, o nome dele é Felipe. A gente se conheceu há 6 anos num churrasco de amigos em São Paulo. Mas ele é originalmente do Rio. Eu tinha 24 anos, ele 28. E foi amor à primeira vista, sabe? Daqueles que você vê em filme. Ele era carinhoso, atencioso. Sempre me ligava durante o dia para saber se eu tinha almoçado, se eu estava bem. Aquele tipo de homem que toda mulher quer ter do lado dela. Ou pelo menos era o que eu achava. Há 3 semanas, ele começou a ficar diferente. No começo eram coisas pequenas, sabe? Ele que sempre chegava do trabalho às 18 horas. Começou a chegar 20 horas, 21 horas. Mas aí começaram a aparecer outros sinais. O celular. Meu Deus, o celular. Ele que antes deixava o telefone em qualquer lugar da casa. Começou a levar até pro banheiro. Quando tocava, ele ficava nervoso. Saía correndo para atender em outro cômodo. E quando eu perguntava quem era, sempre tinha uma desculpa: é do trabalho. É aquele cliente chato. É problema no projeto. Mas o que realmente me deixou com o coração apertado foi quando eu percebi que ele estava se cuidando. Muito mais do que o normal. Gente, o homem começou a usar perfume todo dia antes de sair. Sendo que antes ele só usava perfume quando a gente ia sair juntos no fim de semana. Ele começou a ir na academia de segunda a sexta. O Felipe, que antes mal queria sair do sofá nos finais de semana, de repente virou o cara mais fitness do mundo. E comprou roupas novas. Meu Deus, ele gastou R$ 2.000 em roupas novas sem me contar nada. Eu comecei a ficar paranoica. Não conseguia dormir direito. Ficava acordada de madrugada olhando para ele dormindo do meu lado e pensando: será que ele está? Até que na semana passada aconteceu algo que mudou tudo. E foi aí que minha desconfiança. Na segunda-feira passada, gente, na segunda-feira, aconteceu uma coisa que me fez ter certeza de que algo estava muito errado. Eu estava em casa, trabalhando home office como sempre. Era umas 10 horas da manhã quando recebi uma ligação do escritório Felipe. Era a Roberta, a secretária dele. Ela perguntou: oi, Camila, o Felipe está aí. Ele não veio trabalhar hoje e não atendeu nenhuma das minhas ligações. Gente, meu coração parou nessa hora. Porque o Felipe tinha saído de casa às 7h30 da manhã dizendo que ia pro escritório. Eu mesma fiz o café da manhã dele. Ele deu um beijo na minha testa e disse: amor, hoje vai ser um dia puxado no trabalho. Talvez eu chegue tarde. Eu fingi para Roberta que estava tudo normal. Desliguei o telefone e fiquei ali, parada, congelada na cozinha por uns 10 minutos. Se ele não foi pro trabalho, onde ele estava? Liguei para ele 7 vezes seguidas. 7, e ele não atendia. Mandei mensagem no WhatsApp e ficava em uma tique só. Nem entregava a mensagem. Às 14 horas ele chegou em casa. 14 horas da tarde.
Quando ele abriu a porta e me viu, a expressão dele foi de puro terror. Felipe, onde você estava? Eu perguntei. Amor, eu te disse que ia pro trabalho. Mentira, eu liguei pro seu escritório. A Roberta me disse que você não foi trabalhar. Ele ficou branco. Gente, completamente sem reação. É que eu precisei resolver uma coisa antes. Era uma surpresa para você. Surpresa? Que surpresa, Felipe? Ele disse que tinha ido comprar uma coisa especial para mim, que era segredo. Eu queria acreditar, gente. Eu queria tanto acreditar nele. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo era. Naquela noite eu não consegui dormir. Nada. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração dele do meu lado e pensando. Eu preciso descobrir a verdade, porque, gente, viver na dúvida é pior do que saber a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Na terça-feira de manhã, eu tomei uma decisão. Quando ele saiu para trabalhar, entre aspas, né? Porque eu já não sabia mais se ele ia para o trabalho de verdade. Eu fiz uma coisa que nunca imaginei que faria na vida. Eu peguei o notebook dele. O notebook que ele sempre deixava trancado no escritório dele em Xá. E, gente, eu sabia a senha. Porque a senha era a data do nosso casamento 15-032019. Que ironia absurda, não é? Minhas mãos tremiam tanto quando eu digitei aquela senha. E quando a tela desbloqueou, eu comecei a procurar. Primeiro eu olhei o e-mail dele. Nada suspeito. Depois fui no histórico do navegador. E meu Deus, gente, ele tinha apagado tudo. Mas aí eu lembrei de uma coisa. O Google Drive. Uma pasta escondida, com o nome Projetos 2024. E quando eu abri, tinha fotos. DZNAS de fotos. Dele com uma mulher. Uma mulher Hello, linda, it's so morena, wonderful to see you cabelo today. longo, sorriso perfeito. Eles estavam juntos, gente. Abraçados, se beijando, em restaurantes, na praia, em hotéis. As fotos eram de meses atrás. Mas não parava por aí. Tinha conversas salvas, prints de WhatsApp entre eles. E as mensagens eram de ontem. E sabe o pior? Nas mensagens ele chamava ela de meu amor. Minha vida, minha princesa. Eu senti uma dor no peito que eu nunca senti na vida. Mas aí eu vi uma mensagem que... Gente, naquela mensagem que eu vi, ele tinha marcado um encontro com ela. Para ontem. Ontem à tarde. Ele disse que ia inventar uma desculpa para não trabalhar e que eles iam se encontrar num apartamento. E foi aí que eu tive uma ideia. Ao invés de confrontar ele ali na hora, eu decidi fazer diferente. Eu ia pegá-lo no ato. Ia aparecer nesse apartamento e acabar com essa farsa de uma vez por todas. Eu copiei o endereço do apartamento que estava nas mensagens. Era num bairro chique de São Paulo, Jardins. Óbvio, né? Longe da nossa casa, longe de qualquer lugar que a gente frequentava juntos. Na quarta-feira de manhã, ele acordou e veio com a mesma lenga-lenga. Amor, hoje eu tenho uma reunião super importante. Vou ter que sair cedo e volto só de noite. Eu olhei bem nos olhos dele e disse: Tudo bem, meu amor, vai tranquilo. Eu te amo. Vocês não imaginam como doeu falar essas palavras sabendo de tudo que eu sabia. Mas eu me controlei, porque eu tinha um plano. Ele saiu de casa às 8 horas. Eu esperei até às 13 horas. Peguei meu carro. Peguei minha melhor amiga Marina menos, porque eu não ia fazer isso sozinha. Eu precisava de uma testemunha menos e fomos até o endereço.
Era um prédio moderno, com portaria 24 horas. Eu disse pro porteiro que ia visitar um amigo no apartamento 507. Ele nem questionou, só liberou a entrada. Subimos de elevador. Meu coração estava explodindo. Gente. Chegamos no 5º andar. Caminhamos pelo corredor até a porta 507. Eu coloquei meu ouvido na porta e consegui ouvir vozes lá dentro. A voz dele e a voz dela, rindo, conversando. Marina segurou minha mão com força. Tem certeza que você quer fazer isso? Ela perguntou. E eu respondi, eu preciso fazer isso. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Respirei fundo 3 vezes. 1, 2, 3. E então eu toquei a campainha. Demorou uns 10 segundos que pareceram. 10 horas até a porta abrir. E quando abriu, era ela, a mulher das fotos, usando uma camisa dele. A camisa que eu dei de presente para ele no aniversário dele. Ela me olhou com uma cara de choque total e gritou, Felipe. E então eu entrei no apartamento. E o que eu vi na sala? Gente, quando eu entrei naquele apartamento, ele estava lá, sentado no sofá, sem camisa, bebendo vinho às 14h da tarde com aquela mulher. Quando ele me viu, a taça caiu da mão dele e se espatifou no chão. Camila. Ele gritou meu nome como se tivesse visto um fantasma. Se levantou de um pulo, tentou pegar a camisa que estava jogada na poltrona. Mas eu fui mais rápida. Eu entrei naquela sala como um furacão. Olhei para ele, olhei para ela, olhei para o ambiente todo. Tinha taças de vinho, tinha comida, tinha velas aromáticas acesas. Eles estavam tendo um encontro romântico enquanto eu estava em casa como uma idiota. 5 anos, Felipe. 5 anos de casamento. Eu gritei com todas as forças do meu pulmão. Você jogou tudo fora por essa. Por essa, eu nem consegui terminar a frase. E sabe o que ele fez? Ao invés de assumir, ao invés de ter a coragem de ser homem e falar a verdade, ele tentou mentir. Mais uma vez. Amor, não é o que você está pensando. Deixa eu explicar. Não é o que eu estou pensando. Não é. Você está sem camisa. Ela está usando sua roupa. Vocês estão num apartamento sozinhos bebendo vinho. Mas não é o que eu estou pensando. Yudena teu cara de idiota, Felipe. E foi aí que a outra teve a coragem de falar. Ela disse, olha, eu sinto muito. Mas eu não sabia que ele era casado. Não sabia. Não sabia que ele era casado. Eu peguei meu celular, abri o Instagram dele e mostrei para ela. Vê essas fotos? Todas essas fotos de casal. Esse perfil público, que tem escrito na bio que ele é casado. Comigo desde 2019. Você não sabia. Ela ficou muda, gente. Completamente sem resposta. E o Felipe? O Felipe começou a chorar. Sim, esse homem de 1,85 metro, forte, que sempre se fez de machão. Começou a chorar que nem uma criança. Camila, por favor, me perdoa. Foi um erro. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Eu não sei o que deu em mim. Blá, blá, blá. As mesmas desculpas patéticas que todo homem que trai dá. Marina, minha amiga, estava filmando tudo no celular dela. E então eu disse uma coisa que eu estava ensaiando na minha cabeça desde que descobri tudo. Eu olhei bem nos olhos dele e disse. Eu olhei para ele e disse, Felipe, você acabou de destruir a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Eu te dei tudo. Meu amor, minha confiança, minha lealdade, meus melhores anos. Eu acordava todo dia pensando em como fazer você feliz. Eu cozinhava suas comidas favoritas, lavava suas roupas,
cuidava da nossa casa. E você retribuiu tudo isso me traindo com essa mulher. Ele veio tentar me abraçar. E eu dei um empurrão nele. Não encosta em mim. Você perdeu o direito de me tocar no momento em que você tocou nela. Eu tirei minha aliança. Aquela aliança de ouro branco que ele me deu quando a gente se casou. Aquela aliança que eu nunca tinha tirado do dedo em 5 anos. E joguei na cara dele. Pode ficar com isso. Porque para mim, nosso casamento acabou nesse exato momento. Eu disse. E, gente, vocês não fazem ideia da sensação que foi. Era como se eu tivesse tirado um peso gigante das minhas costas. Eu saí daquele apartamento com a cabeça erguida. Marina me acompanhou, segurando minha mão. Eu não chorei na frente dele. Eu não dei esse gostinho para ele. Eu guardei minhas lágrimas até chegar no carro. Mas assim que eu entrei no carro e fechei a porta, eu desabei. Chorei tudo que eu tinha segurado. 5 anos de história. 5 anos de planos para o futuro. 5 anos de pra sempre. Tudo destruído por causa da covardia e da traição dele. Naquela mesma noite, eu voltei para casa. Peguei todas as coisas dele, todas. Roupas, sapatos, documentos, perfumes, tudo. Coloquei em caixas e deixei na garagem. Mudei a fechadura da porta. Bloqueei ele em todas as redes sociais. Liguei para o meu advogado e pedi o divórcio. Ele tentou ligar umas 50 vezes naquela noite. Mandou umas 100 mensagens pedindo perdão. Mas eu não respondi nenhuma. Porque, gente, eu aprendi uma coisa muito importante nesse processo todo. Nunca, mas nunca mesmo, aceite menos do que você merece. Se um homem te trai, ele não te ama de verdade. Porque quem ama, respeita. Quem ama, é leal. Quem ama, não te coloca numa situação dessa. Hoje, 2 dias depois de tudo isso, eu ainda estou processando. Ainda dói muito. Mas eu sei que eu tomei a decisão certa. Porque eu mereço alguém que me ame de verdade. Que me respeite. Que me valorize. E para vocês que estão assistindo, se você está passando por algo parecido, se você desconfia que está sendo traída, seu NFI é no seu instinto. Mulher tem um 6º sentido que não falha. E não tenha medo de descobrir a verdade.